Na indústria do entretenimento mundial, não é incomum que grandes sucessos de público e crítica sejam atualizados para gerações mais novas, despertando uma nova mania em torno de uma franquia já consagrada. Esse processo de atualização pode vir como um remake, um reboot ou até uma continuação. Neste quarto e último episódio dessa temporada de vídeos em parceria com a Crunchyroll, vamos falar sobre uma garotinha que aceitou uma grande missão e que nos leva a uma jornada de sonho e aventura ao gritar. Liberte-se! Nem preciso falar mais nada, então bora conversar um pouco sobre Shoujo, sobre Clamp, sobre Sakura Card Captors e a sequência Clear Card. Card Captor Sakura, que acabou sendo chamado de Sakura Card Captors quando estreou aqui no Brasil, é originalmente um mangá de demografia shoujo produzido pelo famoso grupo Clamp. Se você não faz ideia do que é shoujo ou nunca ouviu falar no grupo Clamp, relaxa que a gente vai dar uma breve explicação, talvez não tão breve assim. No final do século XIX, os japoneses publicavam revistas literárias com conteúdo segmentado por gênero, para garotas ou garotos, evoluindo o conceito lançado nos Kibyoushis, que alguns historiadores apontam como o embrião dos primeiros quadrinhos no Japão. Sob influência da cultura europeia que apresentou aos japoneses técnicas de desenho e pintura, uma série de revistas segmentadas do período, como a Shounen Sekai para meninos e a Shoujo Sekai para meninas, teriam aberto a grande era dos mangás modernos no século XX. O amadurecimento natural da indústria acabou privilegiando os chamados mangás shounen para meninos e os autores homens, que também produziam romances para as revistas shoujo no começo do século passado. Refletindo o pensamento do período, enfatizando que uma garota deveria aspirar apenas a refinamento, romance, casamento e maternidade, esses trabalhos limitavam essa demografia a histórias muito água com açúcar ou mulheres se limitando a aparecer em tirinhas divertidas. Nas revistas, as ilustrações combinavam modelos japoneses de beleza com estilos de arte comercial e a moda mais recente da Europa, para produzir visuais mais próximos ao que conhecemos hoje. Os olhos gigantes e cheios de brilho, marca característica de Sakura e outros mangás do Clamp, tiveram origem em trabalhos do ilustrador Junichi Nakahara, que aperfeiçoou um estilo chamado de Joujo-ga e influenciou a consolidação do visual das revistas shoujo anos depois. Um pouco antes disso, o mestre Osamu Tezuka apresentou uma narrativa inovadora para o shoujo quando lançou a primeira história longa da demografia, Ribbon no Kishi, conhecido no Brasil como A Princesa e o Cavaleiro, nas páginas da revista Shoujo Club a partir de 1953. Era uma história que trazia uma protagonista mais ativa, com elementos de ação na narrativa e até discussões sobre papéis de gênero, graças a influências que o autor trouxe do teatro feminino de Takarazuka. A partir de 1955, o mercado de quadrinhos se expandiu significativamente com o lançamento das revistas Nakayoshi e Ribbon. Com isso, naturalmente, a demanda por artistas aumentou, mas os homens ainda eram predominantes nos bastidores. Para as editoras, as revistas shoujo serviam como uma espécie de banco de reservas para que esses profissionais pudessem estrear depois nas revistas masculinas de destaque. A partir dos anos 1960, a revolução feminista ao redor do mundo também teve seu impacto na indústria dos mangás, com as histórias ganhando mais densidade, com personagens menos superficiais e emulando fórmulas de sucesso da TV, como a do seriado A Feiticeira, que foi a inspiração para a primeira garota mágica da história, a Mahou Tsukai Sally. No começo dos anos 1970, 5 criadoras independentes marcaram o mercado com um grupo que ficou conhecido pelos seus admiradores como o Grupo de 24, devido ao fato da maioria delas ter nascido no ano 24 da Era Showa, que era mais precisamente o ano de 1949. Crescidas sob a influência estética do Joujo-ga e as narrativas de Osamu Tezuka, essas profissionais levaram as revistas shoujo para territórios inexplorados, imprimindo uma estética muito diferente do que autores homens entregavam, trazendo páginas com planos abertos, bordas suaves, muitas texturas e flores que transmitiam sentimentos e emoções de uma forma nunca antes vista. É aqui também que se considera o nascimento do Boys Love, com as primeiras histórias que traziam romance entre homens.
Um dos trabalhos mais famosos e influentes desse grupo foi Rosa de Versalhes, de Ryoko Ikeda, que chegou a ser lançado aqui no Brasil pela editora JBC e até teve alguns episódios lançados em VHS da sua versão em anime. E levando todas essas influências na bagagem, nos anos 1980, outro grupo se destacou no mercado de mangás alternativos que ganhava força naquela década. Autodenominadas Clamp, essas garotas lançaram no último ano da década de 80 o seu primeiro trabalho, intitulado Rigveda. Com um estilo muito ímpar que representa uma verdadeira miscelânea visual e narrativa de tudo o que comentamos até agora, Rigveda foi uma porta de entrada com o pé direito para Nanase Okawa, Satsuki Garashi, Tsubaki Nekoi e Mokona Papa, quer dizer, só Mokona hoje em dia, no universo editorial que o mercado japonês possuía naquela época. A partir da década de 90, essas 4 garotas tiveram uma carreira de muitos títulos de sucesso e também de algumas obras que se perderam na continuidade, como X e Gate 7, só para citar trabalhos publicados por aqui. E por falar em Clamp no Brasil, você sabe quando que vimos um trabalho delas pela primeira vez? É muito melhor compartilhar o que você sabe com as outras pessoas do que mantê-lo em segredo, você não acha? Durante o ano de 1996, o boom dos animes provocado pelo fenômeno dos Cavaleiros do Zodíaco trouxe várias séries japonesas para a nossa TV. Foi aí que em maio daquele ano, o SBT levou ao ar isso aqui. Nós somos as guerreiras mágicas, mágicas. No despertar do sonho a gente vai se encontrar. Guerreiras Mágicas de Rei Art apresentou aos brasileiros todo o estilo e intensidade marcantes dos trabalhos do Clamp e por conta principalmente desses grandes e expressivos olhos que anos depois algumas pessoas já sabiam que vinha coisa boa por aí quando em 1º de novembro de 2000 o Cartoon Network levou ao ar isso aqui. Eu só quero e espero ter pra sempre você junto a mim. 13ª obra das autoras e a segunda publicada na revista Nakayoshi, Cardcaptor Sakura nos apresenta uma trama repleta de elementos aconchegantes, embrulhada em um visual estonteante que só essas meninas do Clamp conseguem fazer. Essas qualidades foram preservadas na versão animada produzida pelo estúdio Madhouse e lançada em 1998 no Japão. A história começa com a pequena protagonista, Sakura Kinomoto, acordando para ir para a escola, como toda boa aspirante à heroína mágica que se preze. A menina se apresenta literalmente ao público e conhecemos sua família, composta por seu pai e irmão mais velho e sua melhor amiga Tomoyo, que nutre uma gigantesca admiração pela menina e, de tabela, interesse romântico. Porque meninas de 10 anos também têm direito a ter o seu amor platônico, afinal de contas. A vida da menina muda para sempre quando ela um dia chega da escola e escuta ruídos vindos da biblioteca do seu pai. Ao investigar, ela acaba tendo sua atenção voltada para um livro que emite um misterioso brilho. Quando ela o tira da estante, um tipo de lacre que selava esse livro se abre e, para surpresa da menina, dentro haviam cartas. Ao ler o título da primeira delas, um círculo mágico se forma no chão e uma rajada de vento espalha todas as cartas que somem literalmente no ar. Não bastasse tudo isso, uma criaturinha que parece de pelúcia emerge da capa do livro e começa a conversar com a menina. Tomamos conhecimento de tudo envolvendo o livro misterioso, as cartas e a missão que a pequena e valente Sakura precisará encarar. Tornando-se uma Cardcaptor, ela precisa reunir todas as cartas criadas pelo Mago Clow que acidentalmente ela deixou escapar. Esse simples plot inicial, cheio de clichêzinhos de animes de garotas mágicas, é executado de maneira tão interessante que é difícil ter pessoas que não resistem a Sakura e seu enredo. E ao longo da trama, a menina precisa aprender a usar as suas cartas capturadas para conseguir recuperar as demais, meio no esquema Pokémon de tem que pegar todos. Agora volte à forma humilde que merece! Cataclysm! No mangá existe uma lógica que a menina precisa seguir, mas parece que isso foi um pouco simplificado para a audiência do anime. Na disputa da captura das cartas Clow, surge o jovem Shoran Lee, que com o tempo se torna um amigo da menina e com mais tempo ainda se torna até algo mais, se é que vocês me entendem.
O sucesso de Sakura não está em uma trama mirabolante e também não é só pelo belo traço das meninas do Clamp e nem pela qualidade da animação do Madhouse. Os personagens que somos apresentados despertam diversos sentimentos, desde a estranheza passando pela admiração. Sakura é extremamente carismática. Tomoyo é uma amiga um tanto obcecada, mas meiga e gentil. Choran entra na história como um rival e evolui para um grande aliado. Meilin, personagem exclusiva para a série de TV, soma muito ao elenco e ampara o crescimento dos personagens de forma muito boa e natural. O irmão da Sakura é um típico irmão mais velho, mas guarda certa aura de mistério. Não tão intrigante quanto Yukito ou a professora Mizuki, que se revelam personagens extremamente importantes próximo ao final do primeiro arco do anime. Até o mascote da série, o Quero, tem um valor e presença de cena muito mais relevantes que certos gatos falantes por aí. Pra falar a verdade, minha forma natural impressiona qualquer um. Todas essas conexões, somadas ao elenco de apoio da escola da Sakura, costuram o melhor estilo Clamp de narrativa conforme já tínhamos experimentado em Guerreiras Mágicas de Heart. Sakura encerrou sua primeira fase em 2 temporadas de forma muito eficaz. Se o mangá e o anime tivessem parado por ali, talvez estivéssemos satisfeitos, mas tal como Heart, as meninas conseguiram fazer mais, esticando a história com a introdução de mais mistérios e personagens novos. Surge Ariel, que possui uma conexão com o lendário Mago Clow. O garoto se muda para a escola Tomoeda e quase ao mesmo tempo, estranhos incidentes começam a ocorrer com a presença da aura do Mago Clow por perto. Ariel possui guardiões, tal como Sakura. O Quero Preto, Spinel-san e um Yui Borboleta, Ruby Moon, que se apresenta na forma de garota. O encontro entre Spee e Quero rende momentos engraçadinhos, enquanto a versão humana de Ruby Moon, Nakuro, joga um holofote na relação de Yukito e Toya. A última temporada de Sakura terminou com uma sensação de que as coisas foram mais rápidas do que deveriam ser, mas pelo menos assistimos alguns desenlaces no relacionamento de certos personagens. Além dos 70 episódios do anime, Sakura ainda rendeu 2 longas-metragens, um em 1999 e inédito por aqui, chamado apenas de Cardcaptor Sakura o filme, e outro em 2000 e conhecido no Brasil chamado A Carta Selada. Ambos foram escritos por Nanase Okawa, a líder do grupo Clamp. Sakura teve grande repercussão no Brasil quando estreou nas tardes do Cartoon Network ao lado da continuação de outra garota mágica já famosa por aqui, a Sailor Moon. A dobradinha das séries e a chegada um tempo depois de Corrector Yui formou um bloco nas tardes do canal que muita gente apelidou de faixa shoujo, embora shoujo não seja uma forma muito correta de classificar animes. Nessa mesma faixa, o Cartoon também apresentou um tempo depois Super Dolica-chan e Kaleido Star, mas Sakura parece ser de longe a mais querida e amada pelo público. Em 2001, a Cardcaptor chegou à TV aberta via Rede Globo. Sakura Cardcaptors. Curiosamente, o canal solicitou algumas redublagens de alguns trechos do anime e também encomendou uma versão brasileira para diversas músicas que tocavam durante os episódios. Olho para o céu, que linda noite. O sol baila com as nuvens e assim a felicidade não tem fim. É bom saber que eu posso contar com um amigo assim. No mesmo período, alguns produtos como álbum de figurinhas e até revista oficial foram lançados no Brasil, mas nada fazia frente à popularidade do mangá, publicado pela editora JBC em meio tanco, ou seja, cada volume sendo metade de um volume encadernado do Japão. Esse, inclusive, foi o primeiro lançamento do ramo pela editora em 2001, ao lado de Samurai X. Em 2012, a mesma editora trouxe uma republicação especial, dessa vez seguindo a numeração japonesa de 12 volumes. Essa versão, inclusive, deve ter todas as edições reimpressas ainda nesse ano de 2021. Que ideia maravilhosa!
Embora no comércio de produtos a menina tenha desapontado os licenciantes, a popularidade do anime foi suficiente para umas reprises na Globo e o lançamento do segundo longa-metragem derivado da série. Agora, o porquê de terem ignorado o primeiro filme e terem lançado logo direto o segundo, a gente não tem a menor ideia. Lançado inicialmente nas bancas pelo estúdio Gabbia, o filme Sakura Card Captors: A Carta Selada foi relançado por algumas outras empresas, tanto em DVD como em VHS, e chegou a ser apresentado no Cartoon. A história serve mais ou menos como um epílogo final da série de TV e teve uma mudança significativa no elenco de dublagem. No filme, Sakura ganhou a voz de Marli Bortoleto, que foi a primeira voz da Sailor Moon, substituindo a Daniela Piquet, que, ironicamente, foi a segunda voz de Sailor Moon substituindo a Marli. Então foi quase um "você roubou minha personagem, vou roubar a sua também". Carta que foi criada pelo Mago Clow. Abandone sua antiga forma e transforme-se para servir ao seu novo dono. Em nome de Sakura! A série original ainda foi reprisada pelo Boomerang, canal irmão do Cartoon, até o fim do contrato com a Cloverway, que era a distribuidora da época, e que hoje já não existe mais. E é aí que muitos anos depois, o inesperado aconteceu e Sakura foi resgatada no fim de 2020 como parte da programação de estreia do canal Loading, uma emissora aberta focada em cultura pop. Dessa vez levando o seu nome original, Card Captor Sakura, o anime tem distribuição da Artworks Entertainment, que resgatou a dublagem original, mas trouxe uma série de pequenas novidades, como versões brasileiras inéditas para os segundos e terceiros temas de abertura e encerramento, Ok, com calma, mantenha até o milagre acontecerá. Estamos tão perto e quase chegando, abrindo nossas asas. e exibição do quadro especial do Quero ao fim dos episódios, redublados com o ator original, Ivo Roberto. E aí, amiguinhos? Essa é a sessão do Quero. Eu me chamo Kerberos e sou seu apresentador. E durante muito tempo o mundo estava satisfeito com o que havia sido produzido de Sakura. Até que... a tsunami de revivals da indústria japonesa bateu a porta do Clamp e as meninas decidiram então dar uma continuidade às aventuras da pequena caçadora de cartas. Iniciado em 2016 e ainda em publicação, pelo menos até a data de lançamento desse vídeo, o mangá Clear Card Arc nos reconecta novamente ao universo de Sakura, ampliando consideravelmente nossa percepção do seu mundo. A adaptação em anime desse novo arco do mangá foi lançada em 2018 e teve apenas 22 episódios produzidos, todos exibidos no mesmo ano. Antes da estreia dessa série, teve o lançamento de um OVA em setembro de 2017 que ignora completamente os acontecimentos do filme que vemos por aqui e funciona como uma espécie de episódio zero. Sobre a história de Clear Card, agora um pouco mais mocinha, Sakura tem um reencontro com Choran e coloca seus sentimentos à prova enquanto testemunhamos o surgimento de um mistério envolvendo as ex-cartas Clow, agora cartas Sakura. Elas ficaram todas transparentes. Com um pouco de amadurecimento em relação à estrutura do roteiro da série original, assistimos muitas conexões envolvendo o passado da mãe falecida de nossa querida protagonista, ao mesmo tempo que figuras misteriosas que surgem nessa fase, através de sonhos da nossa heroína. Uma nova personagem chamada Akiro Shinomoto surge em sua escola e logo sentimos que ela é uma peça-chave em torno dos mistérios dessa continuação. Aliás, mistério é uma ótima palavra para definir esse arco, já que descobrimos, por exemplo, que Yui e Toya se falam eventualmente e que o irmão da Sakura tem poderes relacionados à forma humana do guardião da menina. Criada especialmente para a série de TV, Meilin volta a dar as caras nessa adaptação. Outro personagem bem conhecido que está de volta é o Aerial, que mais pro finalzinho da série revela saber muito mais do que aparenta para não perder o costume, né? Além de Quero e Spinel-san, uma outra mascotinha fofa surge nessa temporada, a coelhinha Momo, que acompanha Akiro sob a forma de um bichinho de pelúcia que só o misterioso serviçal de Kaito sabe que se trata de um ser mágico.
No decorrer dos episódios, Sakura vai lidando com eventos e forças misteriosas e quase sempre ao fim do episódio consegue converter essas energias em novas cartas. Como o mangá ainda está em publicação, o anime que está disponível na Crunchyroll com legendas não é conclusivo, e para você acompanhar o resto da história, por enquanto, terá que ir atrás do mangá, publicado no Brasil pela editora JBC em formatos físico e digital. E depois de rever a série clássica pela Loading, a vontade de ver esse arco dublado é mais forte e real no coração dos fãs. Quem sabe rola um dia, mas por enquanto vamos com as legendas mesmo. Um ponto bastante curioso em Clear Card é que as meninas do Clamp dão indícios de que a história possui conexões com outros mangás do grupo, como Guerreiras Mágicas de Heard e Holic, e até mesmo com uma light novel publicada no Brasil pela New Pop chamada Soil Larg, As Aventuras de Mokona Modoki. Se teremos mais episódios de Sakura Clear Card? Tudo é possível em se tratando de Clamp. E chegamos ao fim dessa série especial do Trivia Box, que só aconteceu graças ao apoio da Crunchyroll, a maior plataforma dedicada a animes do Brasil, com centenas de séries disponíveis, algumas inclusive com opção de dublagem em nosso idioma. Se ainda não conhece, corre lá para conferir o acervo e assistir aos animes que comentamos nessa série de vídeos e vários outros, podendo assistir de graça com propagandas ou coladinho com o Japão com a assinatura Premium. E você gostaria de mais vídeos nesse formato? Então não esquece de deixar o seu comentário e, se puder também, manda aquele like maroto nesse vídeo aqui. E se você tiver perdido os anteriores, confere também o link na descrição. A gente se vê qualquer dia desses. Até lá, falou!